A chave disso tudo, de fato, é você falar menos sims e falar mais nãos. Essa ânsia de querer se posicionar e querer trafegar, você começa a querer fazer tudo. E o sim não está protegido, ele vira a sua... Você acaba fazendo muita coisa, né? E você perde posicionamento, você perde direcionamento, você começa a se perder de fato. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast by Pinterest, nessa 8ª temporada. E antes de falar do nosso convidado de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos médios com algumas luzes. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta com algumas listras, riscas de giz dourada e uma sandália preta e dourada. Agora sim, falando do nosso convidado de hoje, ele que tem mais de 20 anos de experiência de liderança em marketing, parte comercial e estratégia também, nos setores de educação, saúde, seguros e bens de consumo. Com passagens aí por empresas como Kimberly-Clark, Hospital Albert Einstein e Sul América. Mestre em comportamento do consumidor, é uma figura aí na lista Top 20 Líderes iBest 2025 e Top 15 CMOs pela aba PropMark 2025. Coautor do livro Futuros Conectados, triatleta e competidor do Ironman e atualmente é CMO da SPM, que eu particularmente tenho aí, né, um apreço muito legal também. Fernando Cesário, seja muito bem-vindo aqui à Tecla SAP. Obrigado. Bom, vou fazer minha autoapresentação. Eu sou um homem branco, 1,75 m, careca, barba baixa. Hoje eu estou vestido com um blazer azul marinho, uma calça, talvez jeans aqui, azul também. Então, assim, o que eu gosto muito é usar coturno, né? Eu estou usando coturno aqui hoje, também um coturno preto, é parte da minha forma de se vestir, adoro, desde a adolescência. Enfim, acho que é... Já virou um branding pessoal. Já, assim, adoro. Não consigo usar sapato, meu negócio é coturno. Bacana, Fernando. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você passou por tantos lugares legais, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que minha carreira, ela tem essa característica de ter me colocado em espaços muito diferentes, né? Com desafios muito diferentes. E não foi por busca, foi por ocasião. Eu acho que eu comecei a minha carreira numa época em que as indústrias mais envolvidas e aquelas que tinham departamento de marketing mais estruturados eram naturalmente as indústrias de bens de consumo, né? Então, multinacionais na sua maioria. E aí foi quando eu entrei na Kimberly-Clark, uma indústria de bens de consumo, né? Para quem não conhece, produtos como Huggies, Kleenex, Neve, hoje marcas que já não são mais da Kimberly, mas que foram no passado, Scott, Íntimos, enfim. E aí, depois de um período na Kimberly, teve um movimento muito forte na área da saúde, né, em construir times, não somente de marketing, mas de áreas administrativas que pudessem apoiar aquelas grandes empresas da área da saúde, hospitais e laboratórios, pudesse apoiá-los nos seus projetos de crescimento. E aí foi quando eu fui convidado a participar de um projeto dentro do Einstein. Eu fui para lá em 2004. E aí foram quase 10 anos na área de saúde, entre Einstein, Sul América Saúde, que é uma seguradora, mas dentro da estrutura da vertical da saúde. Então, eu estava dentro da estrutura da saúde. E, posteriormente, no Grupo Fleury, né? O Grupo Fleury, naquele momento, era uma marca que vinha num processo de expansão, de crescimento por aquisição, né? Eu participei do processo de IPO. Foi um momento que o Grupo Fleury teve um turning point bem importante ali no negócio e fez uma alavancagem muito grande com compras, acelerou o processo de compra e se tornou um grupo ainda maior do que já era na época. E aí, eu sou natural de Londrina, no Paraná, né? Então, antes de tudo isso, eu sou londrinense, me formei lá, vim estudar em São Paulo, na ESPM. E, em algum momento, eu voltei para o Paraná, para o interior do Paraná. Fiz um processo ali de abrir uma consultoria, eu tinha uma coisa de achar que talvez em algum momento eu voltaria para minha cidade natal. Eu fiz esse movimento.
abri uma consultoria, comecei a prestar consultorias e em algum momento eu me conectei com um grande grupo de educação do Paraná, que é a Unicesumar. Que naquele momento estava num projeto de expansão a partir do EAD. Então, era um campus universitário em Maringá, com um pouco mais de 15 mil alunos na época, e eu acho que 30, 40 polos. E a gente fez o projeto de expansão, então tinha todo um trabalho de brand, de construção de marca, porque tinha que sair de um território em que a marca era muito conhecida, o interior do norte do Paraná a marca era muito conhecida, mas ela precisava ganhar relevância em outras cidades, no estado e fora do estado, né? Em lugares longínquos, Manaus, por exemplo, né? Norte do país, assim por diante. Então, eu entrei na educação por esse caminho, prestando consultoria. Num determinado momento, eles me trazem para uma cadeira, né, de diretor de marketing. Era natural, porque eu percebi que o meu movimento, né, não fazia muito sentido continuar no interior, e aí voltar para o mercado fazia sentido, numa cadeira executiva. Fiquei ali mais alguns anos. E num determinado momento, já, obviamente, buscando voltar para São Paulo, eu vim um convite na época por uma pessoa que trabalhou comigo na época da Kimberly Clark. Falou, cara, nós estamos precisando de um diretor de marketing em São Paulo para Pearson Education, que é um grupo britânico, o maior grupo de educação do mundo. E aí voltei para São Paulo na educação. Então, operei... Nesse momento, eu fui para uma rede de franquias muito grandes, que era o Wizard, com mais de 1.300 escolas, Yazd, com um pouco mais de 300, Ski, um pouco mais de 100, Coque Dom Bosco, com mais ou menos 1.200, 1.300 escolas, dentre essas duas marcas, além dos produtos da Pearson, que eram B2B. Então, voltei para São Paulo, toquei toda essa operação e a gestão dessas marcas no Brasil. E depois passei um ano como diretor global de marketing de novos negócios da Pearson, né? E, enfim, aí faço essa trajetória. Um belo dia, eu sou ranteado por uma vaga que eu não sabia qual era. E por coincidência, lá no final do processo, eu descobri que era a SPM. E a SPM ela foi muito importante na minha vida, porque foi a escola que me conectou com o mercado de São Paulo. Me formei lá no Paraná e vim para São Paulo com o desafio de me colocar em pé de igualdade com profissionais que se formaram aqui, né? E a SPM cumpriu com esse papel. E quando eu entendi que era a SPM, aquilo para mim foi mais um fator motivacional para eu, de fato, querer essa posição de CMO na época, né? Isso aconteceu há 5 anos, ainda durante a pandemia, né? Foi um processo de mudança de empresa durante a pandemia. E então, estou lá desde 2021, fevereiro de 21, né? São 5 anos aí também com um projeto maravilhoso. A SPM é uma escola incrível. E eu acho que esse em resumo, é um pouco disso, assim, sabe? Da minha carreira profissional. Mas é curioso, né? Como tem essa chancela, a SPM muda, né? Eu era jornalista de formação com uma outra universidade. E aí eu fui fazer SPM exatamente, mesmo sendo de São Paulo, para me conectar exatamente com essa parte de outros profissionais e outras oportunidades vindas disso, porque ela tem realmente, né, esse lado muito bacana. E, Fernando, me diz uma coisa, mais de 20 anos aí de marketing, a gente está vendo muitas inovações ao longo do caminho, né? Eu também tenho mais de 20 anos aí no mercado, então, assim, tem muita coisa acontecendo. O que você acha que foram as principais coisas que você já viu de modificações aí no nosso mercado? Eu acho que comportamento, né? Assim, no fundo, a gente fala em... Acho que, na verdade, o comportamento acaba sendo muito provocado por elementos que foram surgindo. A transformação digital, ela trouxe uma mudança comportamental gigantesca, né? Em todos os sentidos. Desde, enfim, da forma como as pessoas se relacionam entre elas, da forma como elas se relacionam com as empresas, com marcas, da forma como elas despendem seu tempo, né? Então, acho que tem um ponto ali de inflexão que começa lá na virada do século, com os primeiros grandes portais, aquilo que aconteceu lá no começo dos anos 2000 e tudo mais, mas ela ganha uma atração muito forte, acho que na virada da primeira década, né? E eu acho que isso desafiou fundamentalmente os profissionais de marketing a terem um conjunto de competências muito diferentes, né? A gente, até ali o começo da virada do século, a gente... tinha, claro, e ainda é muito importante, esse olhar muito sobre branding, né? É uma coisa muito de posicionamento da marca. Isso tudo é muito importante ainda, né? Mas tinha uma questão que o mundo da comunicação, ele facilitava o acesso porque eles eram limitados,
né? Assim, os canais eram menores, o número de veículos menores e essa questão da habilidade da gestão dos espaços, ela era simplificada, né? Então, se você tivesse um bom produto, com uma grande ideia e tivesse capacidade de investimento Grande verba, né? com poucos canais e com um esforço ali concentrado, você conseguia, de fato, se apresentar e ser notado, né? O fato é que a comunicação ela foi sendo fragmentada ao mesmo tempo que as pessoas foram tendo e se engajando com tipos de formatos de comunicações, conteúdos muito diferentes, né? Então, as pessoas já não queriam mais, talvez, conteúdos tão extensos, aquelas programações, né, que você não tinha nenhuma capacidade de escolha que você assistia, aquela coisa, né, muito... Olha, é isso que eu tenho, você tem que sentar na frente da TV naquele horário e você vai ter acesso a isso naquele momento, você não poder escolher. E tudo isso foi sendo desafiado. Então, acho que o comportamento, ele acaba sendo um grande ponto de mudança, porque acho que o grande desafio é como é que eu consigo ainda, dentro de um mundo que vem sofrendo mudanças comportamentais, geracionais, como é que eu consigo ir me adaptando sem esquecer que a gente vive um mundo multi-gerações, né? E que eu estou falando com aquela geração lá, enfim, nascidos na década de 70, mas estou falando com os nascidos... Nos anos 2000. Nos anos 2000. E eles, para alguns produtos, eles fazem parte do seu grupo de consumidores. No nosso caso, com certeza, porque eu tenho um aluno do ensino médio que eu tenho que falar para a graduação, mas eu tenho um profissional executivo de mercado que eu tenho que falar de um doutorado profissional, de um mestrado profissional, de um curso de MBA. Então, acho que esse é o desafio, assim, e comportamentos muito diferentes, relações, né, muito diferentes. E eu acho que isso nos desafiou muito, assim. Por isso que eu acho que essa questão da quebra e da busca por um olhar mais pragmático, pragmatismo para o ambiente do marketing ficou mais forte, porque hoje a sua capacidade de leitura de contexto e construção de estratégias mais super segmentadas e tudo mais, ela se tornou um grande desafio e uma grande oportunidade, né, para todos nós. E é curioso quando você fala tanto da parte de mídia e de investimento, né? Hoje em dia, não é só aquele plano de mídia e que aquilo funciona. Não, você tem uma gama gigantesca. Você está falando de influencers, você está falando de plataformas, você está falando de várias outras coisas. Hoje você não tem mais um dono, né? Você não tem um dono de um canal. Todo mundo tem um... Eu tenho meu canal. No final do dia, por menor que seja, ou por mais limitado que seja, eu tenho um espaço no Instagram, no LinkedIn, por exemplo, que de alguma forma as pessoas acompanham. Então, eu tenho um espaço de voz e muitos têm. Então, a comunicação realmente fragmentou muito, né? E como é que você compõe? Qual é a melhor estratégia, né? Qual é a melhor composição? Isso é um baita desafio. E com relação até à questão do consumidor e gerações e tudo mais, eu vejo cada vez mais a audiência, ela tá mais exigente, porque ela tem tido experiências em outras coisas, ela quer que aquela experiência boa que ela teve em algum outro formato entre, né, em outras linhas. E aí, acho que tem um desafio muito grande também de suprir essa expectativa. E a outra coisa é que você tem uma questão hoje que aquilo que antes era um boca a boca, muito one-on-one, assim, ela ganhou uma dimensão muito maior, né? Então, o efeito sobre a fala do outro tem um impacto muito maior nas marcas. O que antes era isolado nos grupos, nos microgrupos, que eram os seus grupos de relacionamento, o núcleo real mesmo de relacionamento, ele foi para um espaço que é muito maior do que isso, né? Porque eu tenho um Instagram com mais de 3 mil pessoas. Quantos amigos eu tenho ali dentro? Então, tem 3 mil pessoas que podem escutar uma fala minha, mas que na vida real seriam no máximo 20, 30, que são as pessoas que há 30 anos atrás fariam parte do meu grupo né, que eu teria algum nível de influência, né? Então, acho que E é muito curioso quando você fala 3 mil, mas são 3 mil pessoas que estão ali querendo saber da sua audiência, né? Então, coloca 3 mil pessoas dentro de um lugar. Quando a gente passa... Então, assim, é uma audiência enorme, se a gente for pensar em termos de relevância. As pessoas estão acostumadas aí com esses influencers gigantescos, 1 milhão. Mas a hora que a gente fala de base engajada, isso tem muito retorno, né? Então, e mesmo que não seja um espaço que você tenha para esse tipo de fomento, para esse tipo de atividade, seja muito mais pessoal, que esse é o meu caso, ainda assim são 3 mil pessoas que estão ali. Sim. Né? Então... E não à toa,
entre os top 20 iBest e top 15 CMOs aí, né? Então, conta um pouquinho desses reconhecimentos, então, assim, o que isso significa? acho que foi uma grata surpresa, assim. Eu acho que o reconhecimento é bom, né? Em qualquer área da vida, pessoal, profissional, sempre é importante ter um reconhecimento e ele pode vir das mais diversas formas. Eu acho que esse reconhecimento tem um significado, acho que no meu caso, muito importante, e eu atribuo um peso muito importante, porque o que eu vejo historicamente é que assim, a indústria da educação ela está muito fora desse espaço, né, de profissionais que recebem os prêmios ou que são reconhecidos. Não é porque não tem bons profissionais, mas talvez porque a indústria ela é menos barulhenta. Ela é menos... Ela tem a forma como a gente constrói, como a gente trabalha, né, a atividade de marketing. Eu acho que ela não dá tanta exposição contra as indústrias, porque não... É um pouco diferente, assim. Eu acho que, além do que, eu acho que também essa questão dos prêmios tem um pouco a ver também com o peso da marca, né? Muitas vezes a marca ajuda nisso. E eu acho que a educação a gente nunca teve esse espaço. Eu achei muito bacana a gente poder ter esse espaço, porque para mostrar que, primeiro, né? Existem bons profissionais, existem muitos. Eu sei quem são esses caras que estão aí, porque estão sentados em outras instituições que eu admiro, que são concorrentes, então eu sei o trabalho deles, são caras que fazem um trabalho incrível, mas que estão um pouco fora, assim, dos holofotes e tudo mais. E eu acho que isso foi muito bacana para esse reconhecimento, sabe? Assim, de repente, uma indústria que é tão importante, né, para a sociedade, para o mundo, ela tem um espaço também, né, enfim, de protagonismo, Você também é coautor de um livro, né? Futuros Isso, Conectados. isso, é. Conta um pouquinho. Essa iniciativa foi uma iniciativa da ABA, né? Foi liderada ali pela Sandra, que é a liderança ali da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, né? E ela fez esse convite para alguns profissionais do mercado, né? Não necessariamente só profissionais que estão conectados à ABA. E foi uma discussão muito bacana, porque era justamente esse olhar sobre diversas lentes, né? Sobre como que esse mundo tecnológico e conectado, ele dialoga com o mundo humanizado. E quais são os desafios a partir daí para profissionais de comunicação e de marketing, né? E aí cada um trouxe, sobre a sua perspectiva, um capítulo, né, falando sobre isso. No meu caso, eu trabalhei meu capítulo era automação com propósito, a jornada da IA no marketing humanizado. Porque eu reflito muito sobre isso, assim, né? Uma coisa que eu sempre penso qual é o equilíbrio entre a automatização dos processos, a automatização das atividades e a manutenção do elemento humano, né? Porque no final do dia, a gente tem que sempre se lembrar que tudo diz respeito a pessoas, né? Empresas são sobre pessoas, relações são sobre pessoas, marcas são sobre pessoas, né? As conexões são sobre relações humanas. E eu entendo, concordo e aplico a tecnologia para o meu dia a dia, para o dia a dia do meu negócio, onde eu estou hoje para a minha área. Mas eu sempre observo com muito cuidado o limite entre a tecnologia que melhora essa relação humana com aquela que Robotiza, sobrepõe a relação humana ou robotiza, né? Então, ela não pode sobrepor esse espaço da relação, porque é isso que mantém, né, a conexão com
a marca com o cliente e assim por diante. E eu vejo que é aí que tem muita empresa se perdendo um pouco, né? Nesses últimos anos, onde IA apareceu, né? E a generativa, Sim. que já era existente, mas Sim, que sim. teve esse boom aí com o ChatGPT e tantas outras. Mas eu vejo que é aí que tem muita empresa se perdendo, onde ano passado tinha muito essa sobreposição e esse ano está virando mais ferramental, pelo que eu tenho percebido. Você tem tido essa percepção? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas fizeram um movimento muito assim. Acho que foi uma coisa assim, eu preciso ter, quase que para me mostrar, mostrar que eu faço parte desse grupo de pessoas que adotaram a tecnologia. Porque tem essa coisa, né? Se eu não adotar a tecnologia, eu estou para trás. Sim. Mas até que ponto ela vai te levar para frente ou ela pode fazer com que você capote, ou seja, você ultrapasse o limite, né, da velocidade, a coisa se torne até trágico em alguns casos. Então, eu acho que o grande ponto é isso, sabe? Encontrar onde colocar, de que forma colocar. E é muito curioso você falar isso, porque parece até a minha fala com os clientes lá na nossa agência, na Cubo, porque tinham muitos clientes que vinham e falavam assim: o que a gente vai pôr de IA? Eu falei, mas você quer resolver o quê com a IA? Você quer substituir o quê? O que você tem hoje de gap? Então, não usar por usar, né? Então, tem que ter uma intencionalidade, uma funcionalidade ali, né, para isso. É isso. E, no fundo, assim, a hora que você começa a espremer, a maioria dos negócios tem uma... O ano passado eu percebia muito isso, assim, as pessoas falavam, mas a hora que você espremia, não é que usavam tanto. Porque também tem muitos desafios, né? De integrações e tudo mais, e de conhecimento das ferramentas, né? De aplicação. Não, e até de próprios bons usos, a quantidade de créditos e tudo mais que vão sendo usados ali em relação a isso. E como que você, SPM e tudo mais, estão se adaptando nesse novo mercado de tecnologia e nessas novas dinâmicas? Eu acho que assim, primeira coisa a tecnologia é um elemento presente, atual e futuro, né? Nas suas mais diversas formas, e ela vai evoluir. Então, assim, do ponto de vista acadêmico e de formação, ela tem que existir em sala de aula também, porque não dá para você deixar o aluno que vai para o mercado de trabalho, que vai lidar com essas soluções, a parte disso. Então, como é que eu uso a ferramenta a serviço, né, do ser humano? Acho que esse é o grande ponto, né? No lado da gestão, do lado administrativo, seja qual área for, obviamente que vários processos começam a ser utilizados da inteligência artificial. Por exemplo, uma instituição de ensino tem um grande desafio que é a construção das grades dos cursos. Então, você imagina que você tem que fazer um negócio que você tem que cruzar, né? Semestre, com curso, com professor, com sala de aula, de uma escola que tem 6 mil alunos na graduação, mas, enfim, não sei quantos após, vou dar mais ou menos 17 mil alunos. Como é que você constrói isso manualmente? Constrói, tanto é que a gente fez isso a vida inteira, né? Mas esse foi o primeiro que falou assim, gente, se a gente encontrar um caminho, isso vai ajudar a resolver uma parte do desafio. Mas veja, é um processo, né? É uma atividade de backstage, não relacionada, ela só tem valor a ser agregado nisso, né? Ela não tem chance nenhuma, a não ser que ela dê errado numa construção, mas aí você tem o ser humano para validar, a chance dela criar algum problema para o negócio é muito pequena, muito pelo contrário. No caso do marketing, existem, assim, há 3 anos eu já comecei a usar IA para ajudar para ajudar no processo de gestão das ferramentas das ferramentas online, né? Então, os meus investimentos, há 3 anos atrás, a gente começou a utilizar a IA para ajudar, além da inteligência artificial das próprias plataformas, um integrador das plataformas que, a partir de uma inteligência artificial, ela me dizia, me apontava ali, real time, qual que era a plataforma que estava trazendo maior resultado, né? As campanhas, as peças, etc. e tal, para eu poder tomar decisões entre plataformas. Porque a hora que você tem uma plataforma fazendo aqui, você está olhando dentro dela, mas você não está correlacionando isso com a outra plataforma. E hoje é sobre isso que a gente estava falando agora há pouco. São múltiplas plataformas, e aí cada plataforma tem uma infinidade de soluções e ofertas dentro delas. Então, como é que eu faço isso? Então, tenho, né, uma ferramenta que me ajuda a olhar tudo isso. Agora, dá um frio na barriga, porque você está... Em alguns momentos, parece que você está terceirizando. Então, quando a gente começou, eu pedi para colocar várias travas em que eu preferia ter
momento de tomada de decisão do que deixar a coisa solta e a ferramenta ir tomando decisões por si só. Então, um double check ali, um né? double check, né? Até você ir ganhando confiança e você entendendo até que ponto ela também é útil. Porque em alguns momentos, ela também não é só ela resolve, né? Então, você vai... E hoje eu tenho um olhar que essa ferramenta ela nos apoia, mas eu também continuo tendo um olhar humano de decisões que eu vou tomando em paralelo sobre informações que nem a própria ferramenta muitas vezes me dá ou eu tenho acesso. Então, acho que o grande ponto é como é que eu equilibro, né, a inteligência humana com a inteligência artificial, né? Acho que isso... Porque a inteligência artificial não faz leitura de contexto. Para mim, a chave tá aí, né? E eu acho que é super bacana esse exemplo que você trouxe, por exemplo, da grade. Porque quantas horas uma pessoa não demandaria ali para fazer uma grade para depois um professor falar, errei o meu dia. Então, assim, são coisas que às vezes a gente olha que é tão operacional, né? Sim, sim. E assim, claro, né, processo de atendimento e tudo mais, aqui a gente, como é uma escola, apesar do número de alunos não ser pequeno, a gente não é uma escola grande, né? Nós somos uma escola de nicho, uma escola, né? Então... Mas referência, né? Referência. Então tem isso. E muito do que se estabelece, do que se cria de valor dentro da SPM está relacionado, claro, né, centralmente dentro da área acadêmica, do que a gente é capaz de formar e transformar a carreira das pessoas e a vida das pessoas, mas parte dela no cuidado com o ser humano. Isso a gente consegue fazer, né? A gente tem área de concierge lá dentro. E não é só para ser uma área de concierge para dizer que tem, é para tirar dele o desafio de coisas burocráticas. Então assim, isso a inteligência artificial não vai fazer, né? Se eu precisar sentar na frente de alguém para discutir forma de pagamento, um atraso de um boleto ou um problema de falta e tudo mais, não vai ser ela que vai me resolver. Tem que sentar com alguém. Ou com várias pessoas. Lá a gente centraliza num sistema de concierge, num espaço de concierge, para poder deixar o aluno tranquilo. Ele vai, centraliza e sai, né? Então... E aí, quando a gente fala, né, dessa questão de concierge, de comunicação como um todo, existe a questão multigeracional, né? Total. Que eu acho que é um desafio também de como lidar com tudo isso, com tecnologia, com offline, com on e com tudo. Porque, assim, tá cada um num tempo, né? A gente é uma geração que teve que se desafiar a viver um pouco de tudo. E que maravilhoso, né? Vamos falar bem a verdade, a gente teve a chance de ver todo esse processo. Não, a evolução inteira. E a gente não é nativo, nós não somos nativos digitais, então a gente não tem a capacidade de conhecimento desse ambiente digital como essa meninada tem, mas a gente entende o porquê essas tecnologias existem. Porque se você for pensar, você encontra muito delas lá atrás no offline, do ponto de vista de papel, por que ela faz aquilo. Você consegue reconhecer lá atrás, no que nós vivíamos anteriormente, traços, né, e símbolos que são daquilo, né? Então, para a gente fica mais fácil entender. O que para eles é natural, mas eles não entendem o porquê, só entendem que está ali, a gente consegue conectar, né? Acho que tem uma coisa muito bacana, né? Não, você sabe que o que você está falando, na sua fala está me lembrando um negócio que eu vi essa semana, que o Kotler está lançando o 9.0, né? Eu estudei no 2.0. 2.0. Eu falo, gente, era capinha vermelha e hoje ele está falando de IA, está falando exatamente dessas conexões e tudo mais. Então, eu vejo que se um senhor de 90 anos está se adaptando, quem sou eu nos 40 que não vou conseguir me adaptar e nessa geração toda, né? Então, é uma provocação que acaba sendo para todo mundo. Mas veja, no final do dia é isso. A gente tem que ter a capacidade de atender, né, essas múltiplas gerações, né? E de formas... Cada um tem uma perspectiva e um nível de exigência associado, né, àquilo que ela tem como repertório, né? São repertórios muito diferentes em alguns momentos. Uma coisa que eu vejo, assim, que tem uma dualidade, né, dentro do mercado. Brasil bombando em Cannes, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito focado em eficiência aqui, né? Como que você tem visto isso? Eu acho, assim, a gente... É difícil, né? Às vezes eu confesso que essa é uma discussão que eu fico num pêndulo. Tem hora que eu falo assim, gente, eu olho para trás e eu fico saudosista. Eu falo, nossa, mas aquela época, as campanhas, os filmes, grandes produções. E aí eu falo, tá, mas grandes trabalhos criativos e tudo mais. Mas essa geração teve que aprender a ser criativa
essa geração de criativos teve que aprender a ser criativa dentro de um outro contexto, com muito mais limites de tempo, de velocidade e tudo mais. Então, no fundo, eu acho assim, são momentos diferentes, quase belos iguais, só que em momentos diferentes. Era muito bacana se sentar na televisão e assistir no intervalo do Fantástico o lançamento da campanha X, que era um flight de 2 semanas, de muita mídia, o cara fazendo um barulho no mercado, e era muito legal. Eram grandes produções. Mas também, se você for olhar, o que acontece hoje é uma criatividade aplicada por uma outra forma, né? De criar, né, coisas mais, assim, mais fragmentadas, assim, acho que são elementos que tem que compor um Lego. São várias pecinhas de Lego que estão sendo jogadas para o mercado. Não é assim, você não entrega um Lego montado. Hoje você tem que entregar as pecinhas e elas têm que se formando na cabeça da pessoa por meio de vários pontos de contato. Cada ponto de contato vai entregar uma peça. E essa lógica é muito louca, porque ela não é só pragmatismo, tem que ter criatividade para que essas peças possam se conectar perfeitamente e a mensagem final ela ser entregue. Então, acho que é um pouco disso, assim, acho que a gente tem que ver valor nas duas coisas, sabe? E você fala muito de TV, era uma coisa que tinha uma campanha, algo que era muito de audiência ali, que estava todo mundo conectado, né? Então, você não conseguia medir o retorno, mas você sabia que tinha esse alto impacto, né? E alcance aí. E aí, a gente está falando também da Connect TV, da TV 3.0 aí, que estão recolocando a TV aí no meio do caminho de novo. Você acha que as marcas estão preparadas para isso? Eu acho que sim. Eu acho que no fundo, assim, vamos lá. E eu acho que o mundo tem muito disso, assim. Ele vive um pêndulo eterno, né? Em que a gente tenta encontrar o equilíbrio a todo momento. Então, há 20 anos só era offline. Naturalmente, a gente estava posicionado num espaço que só existia ele. Vem o online e ele vem para desconstruir. A fala era toda assim, olha, se você não consegue atribuir valor e tudo mais, aqui você vai conseguir. Aqui você consegue segmentar. Não. E aí todo mundo vem para cá. Está chegando um momento que essas coisas estão tentando encontrar um ponto de equilíbrio. E a TV 3.0, essas soluções, elas são quase que um encontro desses dois mundos. E a fusão disso num espaço que, assim, eu estou te dando a qualidade de interlocução que você tinha na TV, né, com a capacidade de segmentação que o online tem. E isso é maravilhoso, porque aquilo que a gente perdeu, né, durante o tempo com o online, que essa fragmentação, essa dificuldade, né, porque esse Lego tem que ficar sendo composto aqui, agora a gente volta a ter um espaço de mais tempo, de mais qualidade, né, que muitas vezes hoje a gente não consegue, né? Então, eu acho que tem mesmo as mídias out of home, hoje elas já têm uma inteligência para entregar mídia, né, de forma segmentada. O que antes era assim, eu sei que naquele lugar passam essas pessoas e eu vou para lá e provavelmente vai impactar. Hoje eu consigo segmentar, né, e consigo entregar de uma forma um pouco mais não personalizada, mas um pouco mais segmentada. Então, eu acho que é um encontro. Acho que a gente está encontrando um modelo mais híbrido, assim, e mais equilibrado. E você escreveu para o Meio Mensagem um artigo falando de Oceano Vermelho. Você acha mesmo... Aí você vai dar um belo de um corte. Você acha mesmo que a gente está com o mercado de marketing saturado? Então, você sabe que quando eu vi o nosso roteiro aqui do podcast, desculpa, eu pensei, falei, será? Eu falei isso há 1 ano, mais ou menos, né? E eu acho que, no fundo, é assim. Existe um Oceano Vermelho, mas existem canais que te permitem você trafegar em espaços menos turbulentos. E aí, eu acho que, assim, alguns segmentos, eles estão mais propensos a viver esse mundo turbulento, esse Oceano Vermelho, porque talvez os seus produtos ou as suas soluções foram perdendo valor durante o tempo, né? E talvez eles estão tendo mais dificuldade de criar
elemento de diferenciação e voltar a ter um propósito, né? Mas eu acho que o nosso papel é esse, encontrar esses espaços em que é possível navegar com tranquilidade, né? E aí, eu acho que a chave disso tudo, de fato, é você proteger o sim, falar menos sims e falar mais nãos. Desafiador, né? No mundo onde a gente tem que pensar no consumidor, a gente tem que pensar na experiência dele. E aí um não ali é complexo, né? Porque eu acho que, no fundo, as empresas, o que acontece é que a gente, nessa ânsia de querer se posicionar e querer trafegar, você começa a querer fazer tudo. E o sim não está protegido, ele vira você acaba fazendo muita coisa, né? E você perde posicionamento, você perde direcionamento, você começa a se perder de fato. E você não segue esse caminho, não encontra esse caminho de maior tranquilidade. Então, eu acho que tem uma coisa de trade-off importante, né? E tem uma coisa de alinhamento mesmo, sabe? De alinhamento daqueles que dirigem o negócio, né? Que todos, de fato, entendam que os nãos têm que ser dados e poucos sim serão dados para que a gente possa manter aquele caminho no trilho, assim, sabe? Encontrar esse caminho. Eu acho que é um desafio que a gente tem nos dias de hoje. Mas você que fez um mestrado aí, né, no comportamento do consumidor, até consegue entender um pouquinho mais. O que você viu depois que você fez esse mestrado? O que mudou para você? Assim, ele foi muito... Porque, apesar de falar sobre comportamento do consumidor, então tem muita leitura e muita discussão sobre diversos autores que vão olhar, né, sobre essa evolução, né, da forma como as pessoas se organizam em sociedade, etc. e tal, que no final do dia se traduz no comportamento do consumidor. Mas, por incrível que pareça, para mim o turning point ali do mestrado, no meu projeto, fundamentalmente, foi um conhecimento estatístico que eu acabei desenvolvendo para poder fazer uma análise quantitativa sobre padrões de decisões dentro do ambiente da educação, do meu mercado de educação. Então, eu fui buscar literatura, fui buscar elementos comportamentais qualitativos e os apliquei dentro de uma lógica estatística, de uma ferramenta estatística que eu tive que criar para o meu projeto, que me deu respostas importantes para tomar de decisão no meu negócio. Exemplo. O que eu tentei... Qual foi a minha busca ali? O que eu queria buscar ali? Eu queria tentar entender quais eram os diferenciais que eram decisores no processo de decisão de escolha de curso de pós-graduação em escolas de negócios premium no Brasil. Então, elenquei lá 4, 5 escolas, SPM, obviamente, uma delas. Quais são esses diferenciais? Só que a chave não estava em encontrar o diferencial, porque o diferencial, por si só, a literatura traz. O ponto é qual é o diferencial que é mais impactante para a sua marca. Porque aquilo que eventualmente ele é um diferencial para qualquer marca, mas eventualmente existem coisas que são mais impactantes, se conectam mais com a sua marca. Aí estava a grande chave do negócio. E a hora que eu vejo isso, eu percebo que tem um elemento que pode ser, sei lá, corpo docente. Para minha marca, ela pode ser mais relevante do que para outra marca e vice-versa. Ele é importante, mas se eu estabeleço que todos têm o mesmo peso, eu trabalho... Em qualquer marca que eu tivesse, eu ia trabalhar com o mesmo peso. No meu caso, eu consegui entender que, olha, corpo docente eu tenho que trabalhar com esse nível de prioridade, espaço físico com esse nível de prioridade, grade com esse nível de... Então, tem uma questão ali de associação da marca ao atributo. Né? Como é que a marca ela se conecta melhor com cada atributo e quanto cada atributo gera mais valor para cada marca. Eu acho que isso foi...
Então, é como que eu trago o quali e faço uma análise, transformo uma análise quant parruda estatística. Isso foi muito legal. Muito bacana. Você falou também da comunidade da Ironman, né? Você como uma... Não, eu quero que você fale disso também, aí, né? Eu gosto de saber disso parte também. Isso daí, assim, eu fui atleta a vida inteira, né? Desde os 4 anos comecei a jogar tênis. Joguei tênis quase 20 anos. Meus maiores amigos são do tênis. Na época em Londrina, fomos uma geração de bons tenistas. Jogamos torneio juvenil Brasil inteiro. Enfim. E aí, quando eu vim morar em São Paulo, eu ainda joguei tênis um tempo. Jogava uns torneios assim para ganhar dinheiro e tal, enquanto eu estava começando a carreira. Mas um belo dia eu saí para andar de bicicleta. Me deparei com a USP cheia de gente treinando. Isso em 2001, 2002. Falei, gente, mas paulista anda de bicicleta, faz exercício. Achei que os caras só trabalhassem, né? Cheguei lá e falei, cara, eu quero isso aqui para mim. Eu falei, aí eu fiquei pensando, o que esses caras estão fazendo? É só pedalar? Aí eu descobri que faziam triatlon. Eu falei, pô, em São Paulo, triatlon. Eu sabia que era triatlon. E comecei a fazer. E aí foram 15 anos dedicados ao triatlon. Acordava de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, treinava e trabalhava. À noite fazia meu segundo treino. E aí eu acho que pelo meu histórico e pelo meu nível de dedicação ao esporte na minha vida, eu também me dediquei muito ao esporte e me tornei um bom triatleta. Acabei correndo até como profissional 2 anos e tal. E depois que eu parei de correr como profissional, eu corria as provas que eram mais importantes do Brasil, que era o Troféu Brasil e tal. Houve essa mudança dentro do triatlo de um olhar para o Ironman. O Ironman não era. O triatlon era a grande modalidade. O Ironman era dos caras mais velhos, era uma galera diferente que estava indo lá. Parecia uma coisa meio... A gente tinha uma coisa assim, ó, quando eu for mais velho eu vou fazer. Era um caminho natural, mas ele foi mudando e eu acho que essa coisa do desafio que o ser humano tem, o Ironman pegou. E aí eu comecei a fazer... Meu primeiro Ironman foi em 2009. Fiz 4. E, de fato, assim... Eu até teve uma entrevista que eu dei, acho que foi no Mundo do Marketing, né? Falando um pouquinho sobre algumas questões. Eu falei do Ironman. E eu vivi de perto, assim... o que se tornou isso? É uma marca que ela se conecta pelas pessoas... por algo que assim, é de dentro, sabe? É uma conexão muito forte, né? Muito poderosa. Por quê? Porque ela traz essa coisa do desafio, da superação, do conquistar algo quase impossível, né? E ela se apropriou muito bem disso, deu as ferramentas para as pessoas poderem viver isso, experienciar isso com uma segurança, claro, né? Limitada, mas tem uma segurança e tudo mais. E eu acho que ela virou o que virou porque ela não é só sobre um produto, ela é só sobre um estilo de vida. É estilo de vida. Durante 15 anos eu vivi o triatlon e eu, no final de semana, me vestia... Não ficava usando roupa do Ironman, não era sobre isso, mas tinha uma coisa muito de... Um tipo de roupa que você usa, as pessoas com quem você convive, né? Grandes amigos também, os lugares que você se alimenta, que a alimentação também muda. Então, assim, estilo de vida muda completamente, assim. A família acaba, né? Naquela época eu não tinha ainda, não era casado e tal, mas as pessoas que eram, o entorno tem que acompanhar, porque é uma dedicação muito grande, sabe? Então, enfim, foi uma fase bacana, assim. E a marca virou, hoje não sei se nunca parei para olhar, mas já li que é a segunda tatuagem mais feita no mundo, né? Porque as pessoas tatuam Ironman no corpo, né? O M-Dot, né? Que é o M com aquele homenzinho, um M com a cabecinha que é um dot, é um ponto ali. Muitos tatuam a marca, né? É nesse nível, né? Porque a questão de superação também, e o pertencimento, tem muito, né? Virou também. uma coisa, eu sou Ironman. Que legal. Pra mim nunca foi sobre isso, pra mim sempre foi sobre triatlon. Tanto é que o Ironman eu realmente esperei um pouco mais pra fazer. Fui fazer lá em 2009, 11, 12, 13. E em algum momento o triatlon pra mim ficou impossível fazer. Eu parei de fazer por conta da vida como um todo.
E aí, quando a gente fala até disso e de estilo de vida, a gente está falando muito de um mercado wellness que está bombando. Muito, A gente muito. vê, assim, empresas com indústrias de bebida alcoólica tendo que se remodelar para partir de álcool zero. E aí, é a Gen Z que está vindo, Millennial, o que está vindo que as pessoas que não estão mais consumindo, né? As novas gerações ou até as gerações atuais que têm uma percepção de saúde, de longevidade diferente também, né? Não, para mim, assim, isso veio para ficar, né? Acho que as pessoas entenderam que viver é bom, né? Assim, que viver mais é possível viver com qualidade. E para isso elas têm que se cuidar. Então, para mim, essa indústria wellness, ela é um caminho sem volta. Graças a Deus, acho que é importante. E até, engraçado, né? Porque o desafio da indústria de bebidas... eu até estava conversando recentemente com o CMO de uma companhia importante de bebidas. E ele falou, realmente... Mas o que a gente está fazendo? A gente está mudando o tipo de consumo, que é o consumo mais indulgente. Da bebida mais cara, nos momentos mais específicos. A gente é uma geração que sentava no bar, qualquer dia da semana, você ia trabalhar, vamos sentar lá e vamos tomar uma cerveja, seja lá o que for. E eu acho que é um pouco sobre isso. Eles estão tentando se reorganizar na questão da gestão do portfólio e do momento do álcool consumo. ser um evento ali, né? Muita coisa com proteína, com coisas que a gente vai vendo já dentro de alimentos assim, disponíveis. Antes era uma coisa muito... A proteína você só compra na loja de suplementos. Hoje você vai no supermercado, você tem a barrinha lá dentro, você tem a bebida de proteína. Os isotônicos que mudaram a linha do isotônico. E é tudo palatável, né? Tudo assim, tudo tem sabor bom. Porque antes as pessoas tinham até dificuldade de tomar. Então, só tomava quem era atleta. Falava assim, vou tomar porque é funcional. Hoje, não. Além de função, é gostoso, né? Então, tem uma coisa também de... Mas você sabe que é curioso você falar isso de que só quem era atleta. Meu ex-marido corria e tudo mais. E ele tomava carbogel. Eu falava, gente, sei lá, 10 anos atrás, eu falava carbogel. Eu falava, comer uma batata, que é muito mais gostoso. E hoje em dia o carbogel é super tranquilo de tomar, super, né? Palatável. Eu virei o pós, agora veio a linha saudável para agora. Então, assim, quando consome, tudo é muito curioso isso. É muito bom. Falando de inovação dentro do marketing, né? Quando a gente fala até da inteligência artificial, generativa, você tem visto que ela tem acelerado produtividade, mas ela também tem essa preocupação de questão de confiança, né? Tem. Então, o que você tem visto em relação a isso? Eu acho que o grande ponto é que é o que eu falei lá no começo, né? Quando você traz a automatização para algumas atividades, em alguns momentos você está terceirizando uma ferramenta escalada e que cria alguns riscos ali, algumas questões que podem passar, né? Porque você tem ali na hora que você começa a aplicar uma ferramenta com uma capacidade de produção muito grande e distribuição de mensagens e conteúdo e tudo mais, tem uma série de questões que você tem que cuidar, né? Tanto de posicionamento, quanto de fala, etc e tal, quanto de direitos de imagem, porque a gente não sabe exatamente, né, as fontes, né, e aquilo que está sendo produzido, né? Então, de novo, assim, eu acho que talvez no tempo a gente resolva isso, não sei se totalmente ou não, mas acho que a gente ainda está no momento em que a gente tem que ter esse olhar do cuidado, assim, sabe? Com o uso, esse uso, assim, sem uma curadoria. A curadoria tem que existir. Esse trabalho não pode deixar de existir. E é aí que eu acho que é o grande ponto, sabe? Por isso que eu acho que a grande questão das ferramentas é como é que eu uso, ou seja, quem vai dar o direcionamento do uso e quem vai validar e qualificar a saída daquilo que foi produzido. Então, a gente pode deixar de participar de uma etapa do processo, mas você não vai deixar de existir em momentos mais chaves. Eu acho que esse é o grande ponto, né?
Quando a gente fala de lançamento de novos cursos e tudo que a gente estava comentando, inclusive vocês lançaram um recentemente também do TikTok Marketing, Sim, né? Por que sim. vocês lançaram um especificamente de uma rede única, assim? Ali foi um trabalho muito cocriado, né? E a gente vê, obviamente, nessa plataforma um interesse muito grande. Acho que é uma plataforma que tem ganho assim, em evidência e tudo mais. Um pouco mais recente, talvez 5, 6 anos no Brasil, que a gente tem olhado com mais... e aí acho que foi uma questão de conjunção das coisas, né? Foi uma conjunção da importância da ferramenta, assim como de outras grandes ferramentas que são super importantes, mas também do interesse das duas companhias em se unirem né, na cocriação desse curso, né? Então, eu acho que... E é super atual, né? É super atual. Como é que eu uso uma ferramenta dessa para produzir conteúdo, para gerar engajamento, né? E ao mesmo tempo que conecta muito com essa geração que está entrando na pós-graduação. Porque se a gente for lembrar, o TikTok, ele, se eu não me engano, ele deve entrar no Brasil. Eu lembro que eu discutia TikTok no Global da Pearson, quando ele estava lá ainda na Ásia. O Brasil era nada, assim. Isso eu estou falando, acho que talvez de 2018, 2019. Estou falando de 6, 7 anos atrás. Então, ela está conectada justamente com essa geração, que naquela época era 13, 14, que hoje está entrando no mercado de trabalho. Que conecta, dialoga muito com quem está fazendo pós-graduação hoje. Por isso que também está dentro da pós, entendeu? Incrível. E é legal vocês verem o movimento de mercado, né? E se atualizando em relação ao que tem de demanda, de necessidade, sim. num senso de urgência de coisas que não dá para ir Não dá, aprendendo, não, assim, né? Não, Então, com certeza. é bem bacana isso. Você falou que os CMOs estão caminhando para serem CEOs. Eu acho assim... De novo, eu acredito muito na potência do CMO. Eu realmente acredito. Ao mesmo tempo que eu vejo... Eu tenho visto agora, mais recentemente, alguns sinais, algumas mensagens de mercado que vão contra isso. E não é por conta do CMO, é por conta das empresas. Mas o que eu acho? Vamos lá. Por que um negócio ele existe? Porque ele tem consumidor. Quem é os olhos do consumidor na empresa, na companhia? Deveria ser o CMO. Sim. Né? Então, só por esse primeiro elemento, não estou nem falando sobre outros aspectos, isso já é um grande motivo para que o CMO possa ser um possível CEO dentro de uma companhia. Mas, além disso, o CMO ele também é aquele que está olhando para novas soluções, está olhando para crescimento, olhando para... É ele que está encontrando os caminhos, ou que deveria encontrar os caminhos para desenvolvimento de um negócio, né? É óbvio que quando você chega num nível de C-level, esse conhecimento e essa capacidade não pode ser isolada numa área. Não é sobre isso. Assim, um cara do financeiro também tem que ter a capacidade de olhar para o mercado, pensar em crescimento e tal. E não está ali só para fazer gestão do P&L, né? Assim como outras posições importantes que tem dentro das companhias. Mas eu acho que isso é um ponto que, na minha cabeça, assim, a área que está mais preparada para encontrar os caminhos de conexão e de geração de valor para o mercado é o marketing e é na figura do CMO. Quando ele é, de fato, um CMO e que ele tem uma cadeira de CMO. Primeira questão. Agora, por que eu falei que eu estou vendo sinais que vão contra isso? Eu tenho exemplos recentes de amigos de mercado que se viram em situações de... agora não vai ter mais a posição do CMO, vai ter a do diretor de marketing, de comunicação social, o que for, e ele vai ficar embaixo da unidade do CFO, do cara de unidade de negócio. Eu estou vendo alguns movimentos, não é uma coisa... Estou falando assim, movimentos bem pontuais que me deixam um tanto quanto desconfortável. Porque, primeiro, tem um lado pessoal, porque eu vejo profissionais maravilhosos perdendo uma cadeira importante. E eu vejo um movimento que, para mim, não faz sentido. Não faz sentido uma empresa abrir mão desta visão, desse olhar, ou submeter ou subordinar essa posição a uma outra área.
É uma outra diretoria, uma outra posição de C-level. Então, eu acho que da mesma forma como eu acredito muito, e a gente falou muito sobre isso há um ano e meio atrás, né? O mercado falou muito sobre isso, porque nós tivemos movimentos recentes de pessoas que ascenderam para a posição de CEO sendo CMOs, tinham exemplos claros no mercado brasileiro que fizeram esse movimento. E eu acredito muito nisso, mas agora, esse ano, eu percebi essas questões acontecendo e me incomodaram muito, né? Porque eu falei, gente, assim, será que é um desconhecimento da empresa sobre a potência do CMO, ou porque a cadeira de CMO ela realmente não existia dentro da empresa. Ela tinha um título, mas ele não exercia esse papel. Que também pode ser. Porque uma coisa que eu falo é o seguinte, assim, que eu sempre reflito, né? Você, para sentar numa cadeira dessa, você, assim como o financeiro, assim como o cara, né, da unidade de negócio, enfim... ele tem que ter responsabilidade sobre o resultado final. Ele não é só sobre o branding, o valor... Não é só sobre isso. É sobre o resultado também. Então, até que ponto as pessoas, os profissionais estão conseguindo ter esse nível de responsabilidade dentro das organizações? Porque você só demonstra valor concreto a hora que lá no final do dia percebem que as suas atividades estão gerando valor real aqui. Né? Que não parou só no subjetivo e foi para um lado bem objetivo. E aí, depende muito do seu escopo. Né? Se o seu escopo não te leva para a venda final, para a entrega final, para o resultado final, talvez você não esteja conseguindo cumprir o seu papel e, portanto, está perdendo valor e, portanto, talvez sua cadeira está deixando de existir. Né? Então, acho que tem uma questão aí importante também. Mercados em evolução, e aí é aquela coisa que vai e volta. E é cíclico, né? É cíclico. Exato. Mercados muito... momentos mais desafiadores e muito, eu diria... mercados em escassez tendem a trazer a visão financeira. Mercados em abundância tendem a trazer uma visão mais mercadológica. Então, também tem que considerar isso. Né? Então, a gente vê momentos nessa questão cíclica mesmo. E com relação à sua vida profissional, o que te deixou mais orgulhoso até hoje? Olha, eu tenho momentos importantes, assim, eu acho que... Vamos pensar em 2 pontos bem distintos no momento de carreira. Eu acho que o primeiro, para mim, eu tenho um amor, assim, à marca Kleenex, ao projeto Kleenex, quando ele nasceu lá, que, na verdade, quando eu estava na Kimberly, a nossa marca de lenço de papel era Clean. Era uma marca... O mercado de papel, lenço de papel não tinha muitos concorrentes, eram poucos concorrentes. Nós éramos, acho que, a 3ª marca em share, market share no mercado, share volume e valor também. Só que a gente tinha uma questão importante. Existia um desejo de trazer a marca Kleenex para o Brasil, que era esse nome de categoria, mas como é que a gente trazia a marca Kleenex para o Brasil dentro de um contexto de uma não liderança? Tudo bem, era um desafio que a gente podia, né, correr atrás, mas essa marca também, o produto na época, ele era deficitário. A gente tinha uma questão de painel que não fechava e tal. E foi um trabalho muito bacana, meu, na época. Eu era um gerente de produto, tinha 26 anos e tal. E aí, junto com o engenheiro químico da Kimberly, a gente conversando e tudo mais, e surgiram 2 coisas na mesa. Primeiro, a gente identificou, coisa simples, a gente identificou uma sobra de embalagem na caixinha, por exemplo, que então você estava usando mais cartão do que você precisava. Então, num produto que é base de papel, você tem uma caixa com espaço maior, você está gerando um custo que não precisava. Então, você estava transportando ar ao invés de transportar produto. Então, isso gerava aumento de custo na própria caixinha, aumento do custo de volume de logístico, né? transporte e tudo mais. Isso era um ponto. O segundo ponto, ele tinha desenvolvido com o fornecedor um emoliente, um produto que ajudava a amolecer, deixar as fibras mais macias. Ele falou, cara, consegui fazer isso e tal. Eu falei, isso é muito legal, porque isso pode trazer um diferencial. Foi quando surgiu o extrato de seda. Cara, vamos trazer algum... E a gente pensou... E aí veio assim, a gente pensou na coisa, papel, tecido... Cara, extrato de seda. Vamos pensar... Então, assim, a gente lançou o Kleenex no Brasil com um olhar sobre uma otimização de embalagem e aplicação de um elemento que, de fato, trouxe uma maciez maior. A gente fez teste no mercado mais para poder comprovar.
e com um atributo muito claro, que era o extrato de seda. Aquilo trouxe para a gente um aumento de vendas e, na contramão, teve uma redução de custo, porque o que a gente conseguiu de redução de custo na embalagem não só offsetou o aumento de despesa de investimento com aquele emoliente, mas como também deixou um colchão ali. Então, a gente literalmente conseguiu ter um produto basicamente com break-even e que tinha um posicionamento. Então, assim, a gente saiu de terceiro, quase que chegou à liderança muito rápido, assim, no mercado mais aguerrido ali. Então, assim, um momento muito inicial assim, da carreira, tal, eu achei que aquilo, para mim, tem um valor simbólico muito importante. Porque ali mostrou a potência do trabalho conjunto. Ali, para mim, ficou muito claro. Eu não vou conseguir transformar o negócio sozinho. Eu sempre vou precisar de pessoas, né, que possam caminhar comigo e me apoiar. E ali, aquele engenheiro químico, Neto, na época, me ajudou muito. E a gente fez um trabalho maravilhoso. Então, esse foi um primeiro. E eu vejo hoje na SPM também um momento de orgulho, assim. Porque não é fácil você ser CMO numa escola de marketing. E não é fácil você ser de um time de marketing numa escola de marketing. Então, eu falo pelo meu time. Por quê? Porque, assim, qualquer interlocutor dentro da escola conhece da sua disciplina. Muitos deles, em áreas específicas, têm mais conhecimento técnico e profundo, porque ele estudou isso, ele é um cientista daquilo. Então, você imagina a nossa vida num ambiente, né, num espaço de pessoas muito qualificadas sobre aquilo que você faz. E você conseguir se posicionar dentro desse espaço e ser reconhecido e ter valor dentro do negócio. Porque isso é o mais bacana. Não, nenhuma, nem duas. Algumas vezes eu fui parado no corredor por um professor, alguém do corpo docente me parabenizando e falando, cara, vocês estão fazendo um trabalho incrível, assim. E isso, para mim, assim, é quase que... Assim, para mim, eu cheguei em alguns momentos e falei assim, cara, não vai dar certo. Eu achava assim, cara, eu não vou conseguir. Eu, em alguns momentos, falei assim, não vou conseguir. Mas pensava comigo. Mas eu falava assim, não, eu preciso que dê certo. Por mim, pelo meu time e pela escola. Eu né, sou um egresso da SPM. Eu tenho uma relação de gratidão porque ela fez por mim há 20 anos atrás, quando eu estudei lá. Eu falei, não tem como eu não tentar. E a gente conseguiu fazer isso, né? E fez por quê? Porque hoje a gente é uma área que discute estratégia, que não é a área que só entrega a demanda. A gente é uma área que discute estratégia, né? Enfim, eu tenho uma cadeira no board da escola, então a gente está discutindo o futuro da escola, né? Então, a minha fala tem o mesmo peso dos outros vice-presidentes lá dentro. E eu vejo ainda que, na verdade, apesar de ter o mesmo peso de cadeira, o tipo de negócio da empresa, o core da empresa, acaba sendo da sua área, né? Sim, é isso, né? E a gente tem que dar o exemplo para a própria escola. É muito bacana, por exemplo, quando um aluno me manda uma mensagem, agora, nos últimos 2, 3 anos, eles começaram a reconhecer que existe um time lá dentro, que é um time... Nós somos quase 90 pessoas, uma estrutura importante dentro da escola. Não é um time pequeno e a gente tem inteligência, a gente tem planejamento, nós temos uma in-house, a gente tem conteúdo, nós temos jornalistas lá dentro produzindo conteúdo, nós temos growth, a gente tem, enfim, tudo que diz respeito a uma área que é capaz de entregar resultado. Aí eu recebo mensagem, eu recebo e-mail dizendo assim, Fernando, putz, eu queria tanto conhecer você. Assim. Então, às vezes eu desço, a gente tá lá, eu desço, vou tomar um café com o aluno, que ele quer conversar, ele quer saber como é que é o mercado de trabalho, como é que... Esse bate-papo, às vezes, eu faço com o aluno. Que legal. O ano passado, eu estava no CMO Summit, saí da mesa, tinham 3 alunas me esperando. Não as conhecia. E aí elas olharam para mim e falaram assim, agora eu tenho ainda mais orgulho de estudar na SPM. Então, sabe quando assim, são tantos elementos
assim, que vão sendo trazidos, que eu tenho certeza, assim, esse para mim está sendo um outro momento muito importante, assim, na carreira que eu... Então, acho que tem lá no começo e agora esse momento está sendo muito bacana, sabe? E é muito bacana você ver quem está dentro também, né? Reconhecer não só fora, como top 15, top 20, mas sim quem está dentro também, eu acho que... E assim, pelo time é maravilhoso, assim. O time, eles vibram, é muito bacana, assim, sabe? E a gente... No final do dia, quando a gente tem uma liderança de um time, o que a gente faz é por eles, né? É para eles, porque eles entregam. Então, a gente tá mais ali... Orquestrando, né? Ajudando, dando a direção, facilitando a vida deles. Mas quem entrega são eles, assim. Então, é um trabalho que, no final do dia... me enche de orgulho, porque eu sei que tem muito na mão deles ali, sabe? Muito bacana. E é bacana reconhecer isso também como time, né? Porque não se faz tudo sozinho. Não. Muito bom. Fernando, chega um momento que a gente tem aqui o nosso megafone, que é o ícone aqui do nosso podcast. E aí eu vou te dar ele para você deixar a sua mensagem. Pode ser uma mensagem simples. Se a sua mensagem pudesse chegar para o mundo, o que você diria? Pode ser algo pessoal ou algo de marketing, uma frase que reja a sua vida, enfim. E depois eu pedir para você assinar para ficar entre os outros megafones muito aqui. Muito bom. Bom, vamos lá. Acho que tem uma coisa que eu sempre deixo para mim, assim, como drive em todo o processo de decisão. Quando a gente fala nas atividades de marketing, a gente tem que lembrar que tudo diz respeito a pessoas. Eu falei isso no começo e, para mim, essa é a grande mensagem. Se você tiver que tomar uma decisão, considere sempre que, no final do dia, é sobre pessoas. Então, se você vai trazer ou vai aplicar uma tecnologia, lembre-se que lá no final, em algum momento, a parte mais importante, a parte central, é um ser humano. Se você for tomar uma decisão, se você for fazer um movimento, entender que existe um ser humano e, sabendo que tem um ser humano, entender, né, exatamente o que ele pode... o que aquela decisão, aquele movimento vai impactar na vida dele. Acho que esse é o grande ponto. Assim, tem que sempre ter o centro, né, das decisões, o ser humano, né? Sobre todos os aspectos. Ou na liderança, porque são pessoas que você está liderando, ou na relação com o mercado. Muito bom. Quero que você assine aqui para registrar a sua participação aqui com a gente. Enquanto o Fernando está assinando, não esqueçam de ativar os sininhos por aí, estão nos vendo ou nos ouvindo em qualquer um dos canais aí, no @teclasap podcast, em todos os canais e mídias aí. E como que encontram você, Fernando, e a SPM? Bom, nós temos os nossos canais, né? SPM São Paulo no Instagram, SPM Rio de Janeiro no Instagram. No LinkedIn nós temos uma página única, né, para toda a SPM. No meu caso, Fernando Cesário, no LinkedIn. Provavelmente eu nunca achei um homônimo meu lá no LinkedIn, então talvez seja mais fácil, mas Fernando Cesário. O LinkedIn é onde a parte profissional é onde eu conduzo. E assim, eu sou um cara bem receptivo, assim, já fiz mentoria, assim, senti que a pessoa precisava conversar, falei, quer me ligar? Vamos conversar. Nenhuma nem duas vezes. Até agora, recentemente, uma menina me procurou e aí eu consegui um convite para ela ir para o CMO Summit. Ela ficou 2 dias no CMO Summit, o Edu lá me ajudou com isso e tal. Ela ficou super feliz, foi me encontrar lá e tal. Então, assim, eu sou um cara que eu da mesma forma como me ajudaram, na medida do possível, eu tento ajudar as pessoas. Bacana, mas acho que é isso, né? Primeiro que o mundo é feito de pessoas, como você mesmo falou, tudo tem que pensar em pessoas. E é isso, né? De se ajudar, enfim. É isso. Se ajudar e ser ajudado é sobre isso. Em algum momento isso acontece, né? Com certeza. De um lado e de outro aí. Com certeza. Super obrigada, Fernanda. Obrigado, adorei Carol. nosso papo aí. Bom. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada. E esse foi mais um TeclaSap Podcast nessa nossa nova temporada. Acesse os nossos canais oficiais e do Pinterest também, Pinterest BR, Pinterest Brasil, em todos os canais aí de redes. E da nossa agência no @Cubo Comunicação ou @Comunicação Cubo nos canais oficiais como um todo. E os meus canais no @Caro Fernandes. Vou pedir para deixarem um QR Code aqui na tela do livro A TeclaSap do Marquetês aí para você levar junto com você. E obrigada, até o próximo episódio.